Oxi. Ah, tá gravando. Dor que você fala no sentido de ter pedra nos rins? Sim, sim, uma dor nos rins, né? Independente de ser pedra. Com certeza vai ser pela dor, pedra nos rins, né? Ela vai acontecer na região, mais na região das costas, tipo assim, das costas para lateral. E você vai sentir que é embaixo das costelas. Pode confundir como se fosse uma dor na base do pulmão, mas não vai ser. Tá? Tá, ok. Obrigado pela. De nada. Esse fone tá machucando. Beleza. A uretra é o que transporta a urina da bexiga até a parte externa do corpo, né? No caso do homem, na ponta da glândula do pênis. A uretra do homem é dividida em três. É uma divisão didática, né? A estrutura é a mesma, mas tem a parte prostática, que é justamente a que passa dentro da próstata, a parte membranácea, que é antes de chegar no corpo do pênis, e a parte esponjosa, que é a parte em que a uretra passa por dentro do pênis. Tanto a parte do pênis que fica dentro do corpo, quanto a parte do pênis que fica pendurada para fora do corpo, tá? É só para vocês verem a parte prostática, a membranácea e a esponjosa no corpo do pênis. E a uretra feminina, ela é bem mais curta, ela vai ter 4 centímetros em média, e ela fica localizada, a saída dela, né, o ósseo externo, fica localizado logo abaixo do clitóris, antes da entrada do canal vaginal, tá? E por que tem essas setas aqui? Era para mostrar justamente por que a mulher está muito mais propensa a infecções urinárias, principalmente das bactérias do trato digestório, do que os homens, porque existe uma distância muito pequena aqui, e as bactérias podem conseguir aí sair de uma região e ir para outra. Tanto que eu não sei se as meninas aí passaram por isso, mas quando a mãe vai ensinar a criança, quando ela começa a desfraldar, né, começa a ir no banheiro sozinha, a mãe vai ensinar a criança a se limpar, ela tem que ensinar que a criança se limpa, o contrário do que está aqui, da frente para trás. Porque se ela se limpar de trás para frente, ela trouxer as bactérias do sistema digestório para o trato urinário, a chance dela ganhar uma infecção é bem grande, tá? Aí, só para vocês verem como que funciona a vascularização. Então, aqui a gente tem a aorta grandona, que se divide em algumas partes quando ela chega aqui nos rins, tá? Essa parte não é tão relevante assim, é só para vocês verem a estrutura. Lembra que a aorta é aquela artéria que sai do coração. Então, ela sai do coração, parte dela se enrola e desce para o abdômen, que é essa estrutura mais grossa vermelha aqui, e que alimenta os rins, tá? Aí aqui a cápsula renal, artéria, veia e a pelve renal, que é a saída do ureter. E aí, falando um pouco de pedra nos rins, já que vocês falaram, deixa eu só arrumar aqui, peraí. As pedras nos rins, elas vão ser formadas por excesso de alguns sais, algumas substâncias que se acumulam no sangue, que depois se acumulam no próprio rim, mas mais pela combinação desses sais com a falta de água. Então, quando eu não tenho água, líquido, o suficiente para dissolver esses sais e permitir que eles saiam em estado líquido, dissolvido na urina, eles vão sair em formas de cristais. Tá? Imagina você pegar um copo com só um pouquinho de água, colocar um pouquinho de sal de cozinha mesmo, sal em pó, e você pegar a mesma quantidade de água e colocar sal grosso. O sal grosso não vai se dissolver tão fácil, para ele seria necessário mais água. Tá? E como consequência disso, vai ter a formação de estruturas nessa forma de cristais, que a gente vai chamar de cálculo renal. Numa visão microscópica, que dá para entender por que dói tanto para quem tem, essa é uma visão microscópica de uma pedra no rim, provavelmente oxalato de cálcio. Estão vendo que ela é toda pontuda?
imagina cada uma dessas pontas passando, rasgando o seu ureter e a sua uretra no caminho de saída, né? Não é muito legal. Observem nesse coitado desse rim, que foi inteiro retirado, esse rim morreu. Ele teve que ser inteiro retirado, a pessoa perdeu um rim. Olha o tamanho dessa pedra ocupando toda a área que deveria ser ocupada por xixi, né? Aqui estão as pirâmides renais, onde acontece a filtração, e essa pedra aqui ocupou um espaço tão grande que provavelmente esse rim não estava conseguindo depositar a urina aqui para sair pelo ureter. A pedra é quase do tamanho do rim, e aqui algumas pequenas. E o que acontece com essas estruturas? Eu não sei se dá para ver que aqui, por exemplo, as pirâmides renais estão menos preservadas do que aqui em cima. O que acontece com essas pedras é que elas podem lesionar os néfrons, que é aquela estrutura básica para a gente filtrar o sangue. Se essa estrutura lesiona os néfrons e os néfrons deixam de filtrar o sangue, deixam de trabalhar, esse rim vai perdendo função. E aí, com o tempo, esse rim pode morrer, tá? Ele pode sofrer uma perda considerável. Eu conheço uma pessoa que perdeu o rim porque ela teve uma pedra no rim, uma vez. E como que isso aconteceu? Quando ela teve uma pedra, que foi dessas pequenas assim, nem foi absurda não. Quando essa pedra foi passar pelo ureter, machucou o ureter. Deu um rasguinho, mas tá, passou, saiu. O problema é que quando o ureter foi sofrer a cicatrização, a saída dele, o calibre dele ficou menor do que ele era antes. E aí ela começou a não conseguir despejar, né, no ureter e na bexiga toda a urina que ela produzia no rim. E isso começou a machucar os néfrons, e aí com o tempo esse rim foi perdendo a função. Então, por causa de uma pedra, ela chegou ao ponto de perder o rim. Quando o rim chega mais ou menos a 70, quando ele perde 70% da sua função, acho que é 70%, ele precisa ser retirado. É melhor ele ser retirado do que ele continuar no corpo só com 30% da função, tá? E aí, as pedras nos rins, elas têm formatos diferentes de acordo com os sais que formam essas pedras. As piores são essas aqui, ácido úrico e oxalato de cálcio, porque elas são pontudas. Sendo pontudas assim, elas saem rasgando as estruturas por onde elas passam, tá? E a estruvite e a apatita são um pouco mais arredondadas. Então, por mais que haja desconforto, os ferimentos causados, digamos assim, são menores. Então, é menos pior para eliminar uma pedra dessas, tá? Aqui é um outro rim que foi perdido também, por excesso de cálculos renais. E aí, o que acontece? Quando a pessoa começa a sentir dor, né? Aquela dor nas costas, aquela dor de lado e tal. Se for um caso grave, essa pessoa fizer um exame de imagem e perceber lá que existem pedras tipo essas aqui dentro do rim, existe um procedimento, ou dentro do ureter, ou até da uretra, existe o procedimento de ultrassom. Ultrassom é uma vibração para tentar quebrar essa pedra, diminuir, transformar em areia, para ver se dessa forma elas conseguem ser eliminadas naturalmente. E, se eu não me engano, existe um processo que é laser também, para tentar quebrar, cortar essa pedra em pedacinhos menores para que seja eliminado naturalmente. E se chegar num ponto que não vai ser eliminado naturalmente, tem que fazer cirurgia. Aí pode ser uma cirurgia que consiga só tirar a pedra, se ela estiver no ureter ou na uretra ou na bexiga, ou uma cirurgia para tirar o rim. Tipo, esse rim aqui, por exemplo, e o da foto anterior também, não tem como abrir o rim, cortar o rim no meio, tipo um bife, tirar a pedrinha e colar de novo. Se chega nesse ponto aqui, esse rim já era. Ele tem que ser jogado fora. Por isso que é mais importante um copo de água na mão do que 2 pedras nos rins, né? E aí só umas dicas do que pode aumentar a quantidade de alguns sais e, portanto, de algumas pedras nos rins. Tá aí uma dica, né? Oxalato de cálcio, algumas substâncias que aqui devia ter brócolis também. Algumas substâncias que podem ser ricas em oxalato de cálcio e aí podem acumular nos rins. Aqui o ácido úrico geralmente está ligado à proteína, ao excesso de
ingestão de proteínas, mas também associado com bebida alcoólica, tá? Principalmente cerveja. E aqui a Estruvita, quais são as sugestões para aumentar na alimentação e melhorar essa condição. E a cistina, que era aquela meio redonda também, de forma geral, aumentar a água e reduzir sal, tá? Vocês já ouviram, não sei se vocês já ouviram falar que quando a gente cozinha brócolis, a gente não pode aproveitar a água do brócolis. Depois que cozinha, tem que jogar a água do brócolis fora. Porque na água do brócolis tem oxalato de cálcio. Quando a gente cozinha o brócolis na água, vai para a água essa substância aqui. E aí, se você ficar consumindo essa água, vai acumular pedra nos rins. Beleza, pessoal? Deixa eu sair da apresentação, porque eu quero abrir uma outra coisa aqui com vocês. Eu quero lembrar vocês da aula passada, que foi de sistema digestório, aqui. E para a gente trabalhar a aula de hoje, né? Eu quero que vocês imaginem o seguinte. Aliás, eu não vou nem escrever aqui. Eu quero ver vocês. E aí? Imagina que você ingeriu água agora, igual eu tô bebendo aqui para falar com vocês. Imagina que eu consigo marcar uma molécula de água que você ingeriu. E marcando essa molécula de água, eu consigo saber exatamente qual foi o caminho que essa molécula passou. E aí, gente? Qual é o caminho que uma molécula de água faz quando ela passa lá do meu copo aqui até sair pela minha urina? Pode abrir os microfones aí, eu vou escrever só o que vocês falarem. Língua, faringe, esôfago, estômago. Vamos lá. Boca, Boca. faringe. O que mais? Estômago. Tem uma coisa antes. Epiglote. Não é epiglote, não. Faringe, laringe. Laringe? Meu Deus, peraí. A faringe é a garganta. A epiglote é a cartilagem, justamente para levar pelo esôfago. A laringe é do sistema respiratório. Então, eu falei esôfago. Cair no sistema respiratório, você vai engasgar. E não digerir. Eu falei esôfago, tu falou que tinha uma coisa antes? Não, você falou epiglote. Não, eu falei esôfago. Não, você falou estômago, Eu falei esôfago. Aceita aqui da É o esôfago. Estômago. Estômago. Intestino. E aí, depois do estômago? Delgado. E onde que a água é absorvida? No intestino grosso. Isso. Junto com os sais também. Intestino grosso. Beleza. Então, eu tomei essa água, ela percorreu esse caminho e do intestino grosso ela foi absorvida, caiu na minha corrente sanguínea, né? E na minha corrente sanguínea ela vai circular, 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 até que ela vai chegar, essa molécula marcada vai chegar numa artéria, que é a aorta. Vou botar. A aorta se transforma em artéria renal, é o que vai entrar no rim. Artéria renal. A artéria renal chegou no rim. Beleza. Ela entrou no rim. Como ela entra por uma artéria ou uma arteríola, dentro do rim, ela entra numa cápsula. Qual que é essa cápsula? Cápsula de Bowman. Glomero. Que é onde está localizado o glomérulo. Repete o nome aí, Cleiton. No glomérulo vai existir a filtração. É quando eu vou separar aquela molécula do sangue, de tudo que estava misturado lá no sangue. É o primeiro processo, é o de filtração. Então foi filtrado no glomérulo. Deixa eu botar aqui no final. No glomérulo existiu a filtração, essa molécula saiu do meu sangue e foi parar num túbulo
renal, onde vai ter a coleta. Como essa molécula, eu quero que ela seja eliminada, para o nosso exercício dar certo, ela vai passar pelos túbulos, túbulo proximal, alça de Henle, túbulo distal e vai cair no duto coletor. No duto coletor, ela vai cair, aí tem que olhar, não sei se para vocês vai aparecer. Se vocês olharem lá naquela estrutura, naquele slide que tem todas as estruturas do rim, as estruturas macroscópicas, ela vai cair da papila renal, só botar aqui que essa cápsula de Bowman está dentro do néfron, que está dentro da pirâmide renal. Beleza. Chega na papila renal, da papila renal vai para aquele número 7, que é a pelve renal. E da pelve renal cai no ureter. É quando sai do rim. Do ureter cai na bexiga. Na bexiga cai na uretra. E da uretra sai do corpo. Então, se eu perguntar para vocês qual é o caminho que uma molécula de água faz, ou podia ter perguntado, por exemplo, uma molécula de sal, uma molécula de cloreto de sódio que estava na comida da janta, qual é o caminho que essa molécula faria no meu organismo, desde quando entra até quando sai. Se essa molécula não for reabsorvida no néfron, no processo de reabsorção, vai ser exatamente esse caminho. E se for reabsorvida aqui no túbulo renal, ela voltaria para a corrente sanguínea. Ela iria ou por uma arteríola ou por uma veia, por uma vênula, que é uma veia de calibre pequeno. E aí voltaria para a circulação sanguínea, talvez mais ou menos em 40 minutos ela passaria pelo rim novamente, para saber se ia ser reabsorvida ou excretada, tá? Então, esse é o caminho que uma molécula de água percorre pelo seu corpo para sair dele. Depois que entra, para sair dele. Tudo bem, gente? Alguém tem alguma dúvida? Esse é o sistema que eu acho mais fácil, porque é o que tem menos estruturas, tem menos número de órgãos e a parte da fisiologia é relativamente simples. Dá para complicar, dá para ser mais específico em relação à filtração glomerular, dá para estudar quais remédios influenciam exatamente em que pedacinho dessa filtragem aí libera ou retém, etc. Mas aí já é muito detalhista, não há necessidade nesse momento, tá? Esse é um dos conteúdos. Eu gosto de dar ele depois do sistema digestório, justamente porque vem um sistema com muita coisa e aí um sistema com menos coisa, mas as duas coisas se conectam. O sistema urinário anda junto com o digestório. O que você come, você elimina por esses dois sistemas, o que você não aproveita, né? Lucas, você tinha falado que sua conexão caiu quando eu fui te responder. Ficou dúvida ainda? Eu nem sei qual foi a pergunta. Tá, beleza. Então é isso, gente. A aula de hoje é mais simples. Não deixem de ler o conteúdo teórico, tá? Para vocês gravarem essas informações, principalmente do que é filtrado, o que é reabsorvido, o que não é. E a aula de hoje está tranquila. A aula que vem é sistema reprodutor masculino, se não me engano, que também é relativamente simples. Só tem algumas coisas de fisiologia importantes. Natanael, você quer falar alguma coisa? Tá com a câmera, não? Então tá bom, gente. Se vocês não têm dúvidas, é isso aí, ó. Estão liberados. A Letícia não veio hoje? Que era que não estava comendo direito na aula passada. Queria ver se ela estava bebendo água.
Então é isso, gente. Deixa eu interromper a gravação aqui, que eu não sei como. Desculpa, eu só Boa noite. lembrei de gravar mais pro final da aula. Oi, diga. Boa noite, professora. Boa noite a todos. É isso aí. Valeu pela aula, professor. Um beijo para vocês.